Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida do meu irmão e da minha irmã. É que eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Marcos Moliga, teólogo, e com alegria me apresento aqui novamente diante do meu irmão e da minha irmã para que juntos possamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor, a Bíblia, através desse nosso canal, a Bíblia Simples Assim. E como é de costume, peço para que o meu irmão e minha irmã curtam o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse nosso canal. Seja você também, meu irmão e minha irmã, um evangelizador da palavra do Senhor. Hoje eu quero apresentar a vocês um estudo especial sobre o Natal, já que nós estamos na antevéspera do Natal. Hoje é o dia em que eu estou enviando essa publicação e, com alegria, eu montei esse estudo para tirar um pouquinho essa dúvida com relação ao Natal e algumas coisas que a gente sabe que são mitos e algumas coisas que são verdades, tá? Então esse estudo se intitula Natal, Mitos e Verdades. Uma das perguntas que eu mais ouço é: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Ter árvore de Natal é pecado? A troca de presentes é pecado? E o Papai Noel? Esse é a figura mais emblemática e mais mitológica, vamos dizer assim, no caso do Natal. Eu gostaria muito que durante esse estudo o meu irmão e a minha irmã tivessem em mente esta palavra-chave: adoração. Porque tudo que eu vou apresentar aqui hoje está baseado e alicerçado na adoração. Bom, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Pouco provável que Jesus tenha nascido no final de dezembro. Segundo Lucas 2:8, os pastores estavam pernoitando no campo, algo que não se fazia no inverno. Além disso, as autoridades nunca haveriam ordenado um censo nessa estação. Bom, o que nós entendemos aqui? Quando Lucas narrou que os pastores estavam pernoitando no campo, significa que eles estavam lá cuidando das suas ovelhas à noite. Isso jamais seria feito no mês de dezembro, porque é um mês muito frio naquela região. As temperaturas chegam abaixo de zero. Então os pastores não estariam cuidando das suas ovelhas num período tão frio assim. E quando ele narra que as autoridades nunca haveriam ordenado um censo nessa estação, vale lembrar que José e Maria saíram da cidade onde se encontravam e foram até Belém, porque José era natural de Belém. E na época em que os romanos ordenaram o censo, eram obrigados a pessoa ir até o local de origem dele, de nascimento, para fazer parte do censo. Por isso que José e Maria foram para lá e por isso que Jesus nasceu em Belém. Não necessariamente por isso, né? Já estava escrito. Mas um dos fatores foi esse. E esse censo jamais seria feito também no período de frio, porque ficaria difícil para as pessoas se locomoverem até a sua cidade de origem. E é interessante destacar que a data de 25 de dezembro já existia como festividade natalícia, antes da vinda de Jesus. Correspondia no calendário juliano ao solstício de inverno. Daí que os romanos celebravam um aniversário do Sol nesse dia. Então já existia essa festividade natalícia, só que pelos romanos, né, onde eles comemoravam o início do inverno. O solstício de inverno seria o início de inverno. E eles, nessa comemoração, eles cultuavam o Sol. Se vocês se atentarem para um detalhe, domingo em inglês chama Sunday, né? Que é o que? Dia do Sol, certo? Então,
eles faziam esse culto com relação ao sol, comemorando o solstício de inverno. E por que nós estamos falando isso? Porque no período romano, onde o imperador Constantino era o líder, ele, através de um sonho, teve um sonho em que ele se encaminhava diante do seu exército com uma bandeira, com uma cruz. E a partir desse momento ele se intitulou cristão. Mas na realidade ele estava fazendo isso porque ele tinha medo que os cristãos tomassem conta do reino dele, porque eles estavam num número muito grande. Os cristãos eram o dobro dos romanos praticamente. Ele tinha medo em que ele sofresse aí uma derrota no seu trono, né? E os cristãos tomassem conta. Então, segundo ele teve um sonho que tinha uma bandeira e que ele carregava essa bandeira e ele passou a se intitular cristão. Só que o que ele fez? Ele pegou o paganismo dos romanos e misturou com o cristianismo. E aí, uma dessas misturas passou a ser cultuar o domingo, né? O Deus Sol. Então, por isso que passou a ser cultuado o domingo. Nas Escrituras Sagradas não encontramos nenhuma referência que nos indique a necessidade de celebrar a data do nascimento de Jesus. Isso é verdade, nós não temos nada na Bíblia que diga que dia 25 de dezembro deve ser comemorado o nascimento de Jesus. Primeiro, porque é pouco provável que ele nasceu nesse dia. E o mais importante, é aquilo que eu falei no começo, a adoração. Nós temos que adorar a Jesus em todo momento, não só no momento em que nós intitulamos um dia para celebrar o nascimento dele. Não importa o nascimento dele, em que data foi. O que importa é que ele esteve aqui presente diante de nós, e isso é que nós temos que celebrar. Ter árvore de Natal é pecado? Não, ter árvore de Natal não é pecado. Algumas pessoas dizem que ter árvore de Natal é idolatria, mas ninguém adora uma árvore de Natal. As passagens na Bíblia que falam sobre árvores e idolatria se referem a duas situações. Primeiro, o uso de madeira para esculpir um ídolo para adorar. Você vai achar isso em Isaías 44, dos versículos 14 a 15. E a prática de rituais pagãos associados à fertilidade debaixo da árvore. Você vai achar isso em Jeremias 3:13. Ou seja, o que nós estamos mostrando aqui é que ninguém cultua uma árvore de Natal. A árvore de Natal, quando você coloca na sua casa, é como um enfeite, assim como você coloca um vaso de planta, assim como você coloca um quadro. Eu nunca vi ninguém de manhã, amanhecer, adorando um vaso ou adorando um quadro na parede. Ó, quadro, que você possa fazer com que a minha vida seja melhor nesse dia de hoje. Eu também ninguém vi alguém se ajoelhando diante de uma árvore de Natal e adorando essa árvore de Natal. Ó, árvore de Natal, mude minha vida, que você possa fazer com que o meu dia seja abençoado. Não. A árvore de Natal é apenas um enfeite. Ela pode até lembrar de um dia festivo, mas não que isso signifique que você vai adorar a árvore. Ela está servindo apenas como um enfeite, um adorno dentro da sua casa. Nenhuma passagem bíblica condena usar uma árvore como decoração. Se a árvore de Natal serve apenas para decoração, não é errado ter em casa. E usar decorações em tempo de festa é normal e aceitável. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo decorou as ruas com folhas para celebrar a sua vinda. Você vai achar isso em Mateus 21, de 8 a 9. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num burrinho, o povo colocou folhas, ramos no chão. Por isso que os nossos irmãos católicos, eles comemoram o Domingo de Ramos, porque foi num domingo que Jesus adentrou a Jerusalém montado num burrinho. E eles colocaram folha de ramos no chão em celebração a esse ato da chegada do Messias, Eles sabiam que era o Messias. Por outro lado, ninguém é obrigado a ter uma árvore de Natal em sua casa. Se você não quiser ter, não tem problema. Siga a sua consciência, mas respeite a opinião dos outros. Você pode encontrar isso em Romanos 14, 22. Ou seja, você não pode criticar ninguém por ter uma árvore de Natal na sua casa. É uma opção dele.
Agora, você não pode cultuar a árvore de Natal. Lembra lá no início eu falei, tudo é uma questão de adoração. E a troca de presentes? Não devemos trocar presentes entre familiares, amigos ou até desconhecidos? Não necessariamente. O propósito em ambas as maneiras de presentear é reconhecer o valor de nossos familiares e amigos, sem desonrar o Salvador. Volto naquela primeira frase que eu coloquei: adoração. Quando você presenteia um amigo ou um familiar, você não está adorando o amigo ou o familiar. Você está reconhecendo que ele tem um valor para você. Ele pode ter te ajudado em alguma coisa, ele pode ter te auxiliado em alguma dificuldade, ou mesmo porque você tem uma simpatia por ele. Mas isso não significa que você está adorando o seu amigo ou o seu familiar por presenteá-lo. Isso é um reconhecimento pelo valor dessa pessoa na sua vida, não uma adoração. E agora o mais polêmico, né? E o Papai Noel? Bom, a figura do Papai Noel foi baseada em Nicolau, que foi um bispo grego. Ele era uma pessoa real, ele existiu realmente e viveu no século IV. Ele adorava dar presentes, aparentemente ele jogava bolsas de dinheiro nas casas das pessoas. E às vezes pela chaminé. E fazia isso à noite para poder permanecer anônimo. Ou seja, ele doava esse dinheiro às pessoas, mas como é que ele fazia? Ele não podia jogar essa bolsa de dinheiro na porta, porque as casas lá não tinham muro, não tinham cercas, nem nada, né? Então se ele colocasse o saquinho de dinheiro na porta, alguém podia passar e pegar. Então como as casas lá tinham chaminés, porque eram numa região gelada, ele jogava pela chaminé. Ele era muito conhecido por ajudar os pobres e secretamente dar presentes para os necessitados. Então, assim, ele presenteava as pessoas, mas em secreto. Ninguém sabia quem fazia isso. Pois mais para frente acabaram descobrindo, né? Todos nós poderíamos aprender muito com o seu exemplo de generosidade e bondade. Ele era uma pessoa muito generosa. Conta-se que quando seus pais ricos morreram, lhe deixaram seu dinheiro. Como ele não queria desperdiçá-lo, decidiu dar para os necessitados. Então a imagem do Papai Noel, o Papai Noel foi baseado no Bispo Nicolau. Aí é claro, veio toda uma parte de comércio, de colocar o Papai Noel sentado num trenó puxado por renas. Em primeiro lugar, o trenó não é puxado por rena. Existe sim o trenó. Nas regiões geladas ele é utilizado como meio de transporte, mas eles são puxados por cachorros, né? E são aquela raça husky siberiano. Naquela região muito fria, só esses cachorros têm condições de suportar essa temperatura baixa. Então o trenó é puxado por cachorros, não é puxado por renas. Primeiro que você não consegue nem pegar uma rena tão rápida que ela é, né? Então isso assim foi sendo adaptado a nível de comércio, né? Mas é uma simbologia. Agora, eu também nunca vi ninguém adorar o Papai Noel. Ai, Papai Noel, resolve meus problemas, ouve as minhas queixas e tal. Não. É um símbolo. Foi criado um símbolo baseado no bispo Nicolau, que era um bispo grego e que fazia caridade. Em 2 Coríntios 9:7, nós encontramos que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nicolau é um exemplo. Ele doava com alegria o dinheiro que ele tinha. E ele acabou doando o dinheiro da herança que ele herdou, né, dos seus pais, para os necessitados. A coisa fundamental que precisamos dizer aos nossos filhos é que o Natal é totalmente sobre Jesus. Precisamos contar-lhes sobre o maior presente que já foi dado. Então Jesus é o símbolo, né? Não do Natal, mas Jesus é o símbolo de que ele esteve aqui e foi um presente que nos foi dado por Deus. O seu Filho amado, o seu próprio Filho, que veio aqui para nos livrar dos pecados e morreu, morte de cruz, para nos liberar desses pecados. Ele deixou a glória do céu para que o relacionamento entre Deus e o homem pudesse ser restaurado.
Ou seja, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E o que isso quis dizer? Quis dizer que não tinha mais necessidade de o homem, para falar com Deus, utilizar-se de um sacerdote. A partir desse momento ele podia falar diretamente com Deus. Por quê? Porque a ponte entre Deus e o homem seria Jesus, como é hoje. Não é a necessidade de você procurar ninguém a não ser Deus, porque Jesus nos abriu esta porta. Bom, o recado que eu tenho para dizer para vocês está lá em Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus tem vários nomes, pois ele é tudo o que você precisa. Ele é maravilhoso e dá as suas maravilhas para você. Ele é poderoso e pode mudar qualquer situação da sua vida. Ele é para sempre o seu Pai e te ama como ninguém vai te amar. Ele é aquele que te dá paz e descanso, pois tudo está em suas mãos. Ele é o suficiente na sua vida. Busque-o em todo o tempo. Então é aquilo que eu disse lá no começo. A palavra-chave é adoração. O único que deve ser adorado e é digno de receber toda a honra e toda a glória nossa é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a Trindade. Não há outro que a gente deva reverenciar e adorar. Tudo que nós vimos até então são situações em que a gente pode até passar por ela, mas nunca adorar essa situação. A única pessoa que nós devemos adorar é Deus. Então, meus amigos, fica aí o nosso estudo. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Respeito a opinião de cada um. Isto é um estudo que eu fiz baseado na Bíblia. Não estou falando aqui nada que é achismo, tá? Tanto é que eu coloquei referências bíblicas, mas respeito a decisão de cada um. Agora, o meu entendimento é esse, tá bom? Que vocês possam ter um Natal abençoado, junto com seus familiares, que possa haver harmonia, paz, comunhão entre vocês, mas que acima de tudo vocês lembrem que o único que deve ser adorado é Deus. Deus é o único digno de receber a nossa adoração. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus.